Meus amados e queridos irmãos, eu vos saúdo com a paz gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu estou aqui neste momento para trazer uma mensagem para o teu coração, para os nossos corações, sobre a abertura dos 4 primeiros selos da ira de Deus, que se encontra no livro do Apocalipse, no capítulo de número 6. Antes, porém, no capítulo 5, nós observamos lá uma visão. O apóstolo João está no céu, foi arrebatado até o céu, e ele vê um livro à destra do Senhor nosso Deus, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos, e foi dito: quem poderá abrir o livro e desatar os seus 7 selos? E ele observou e viu que ninguém fora digno nem de olhar para o livro, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. E quando João começa a chorar, foi-lhe dito assim, no capítulo 5 do Apocalipse, o verso 5 diz assim: e disse-me um dos anciãos, não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Então o Senhor Jesus foi digno, porque ele morreu, ele ressuscitou, ele venceu o pecado, ele venceu a morte, ele venceu Satanás. Ele é digno de desatar este livro, de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. No capítulo 6, nós o vemos o Senhor Jesus começando a desatar o primeiro selo. Eu quero dizer para vocês que estas profecias que estão aqui, elas ainda não se cumpriram. Elas se cumprirão após o arrebatamento da igreja. Nós vamos entender, vamos devagar aqui que nós vamos chegar lá. Observamos aqui a palavra do Senhor nosso Deus, que está em Apocalipse, capítulo 6, o verso 1, aonde a Bíblia fala do primeiro selo. O cordeiro, que é o Senhor Jesus, e havendo o cordeiro aberto, um dos selos, o Senhor toma o livro e abre o primeiro selo. João disse: olhei um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. Verso de número 2, olhei, eis aqui um cavalo branco. Cavalo branco, cor branca é símbolo de paz. Cor branca simboliza vitória, mas aqui, neste caso, este cavaleiro, esta cor branca, nos diz, meus amados irmãos, olha, ele viu um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Um cavaleiro com um arco na mão, sem flecha, com uma coroa, querendo para ser rei. Alguns interpretam isso aqui como o triunfo do evangelho. Eu não vejo assim. Aqui é o triunfo do anticristo. Mas por que ele sai num cavalo branco? Porque os 3 primeiros anos e meio dele, do governo dele, ele falará, ele vai ganhar as pessoas falando de paz, querendo parecer Cristo. Ele vai parecer uma pessoa boa nos primeiros 3 anos e meio do seu governo. Ele sai num cavalo branco, vitorioso para vencer. Isso só vai se cumprir, meus irmãos amados, após o arrebatamento da igreja. É bem verdade que a Bíblia diz que o espírito de Satanás já opera em nossos dias de forma terrível, mas o anticristo mesmo, Satanás, para encarnar no homem, que será o anticristo, o homem do pecado, o filho da perdição, para que isto aconteça, a igreja terá que ser arrebatada, porque o Espírito Santo está resistindo à entrada dele na terra, embora já o espírito do anticristo, que é o espírito de Satanás, opere em nossos dias. Nos diz a Bíblia Sagrada, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3, diz assim, pois que, quando disserem há paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Então nós observamos aqui que nós vivemos já em busca da paz, e os homens estão querendo a paz. Chega-se à conclusão que para resolver os problemas da humanidade tem que haver paz, tem que haver um governo único. Já isto que estamos observando, isto está se cumprindo a palavra de Deus. 2 Tessalonicenses capítulo 2 e verso 7 diz assim, porque já o mistério da injustiça opera, que é o espírito de Satanás. Somente há um que resiste até que do meio seja tirado, que é o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo sair, ele levará a igreja ao encontro de Jesus Cristo, nosso Salvador. Verso capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, verso 8 diz, então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua glória. Então, meus irmãos amados, este primeiro selo, esta primeira praga que está na Bíblia Sagrada,
cumprir-se-á após o arrebatamento com o triunfo do anticristo, que é uma coisa horrenda. Satanás sempre quis governar a terra, ele sempre quis dominar, e o Senhor sempre o proibiu. Ah, pastor, mas o diabo comanda tudo. Você está enganado, irmãos. Há um projeto de Deus sendo executado sobre a terra. Não dê ao diabo algo que não é dele. O poder é de Deus, a glória é de Deus, o Senhor nosso Deus é que comanda todas as coisas, e o que está predeterminado por Deus na Bíblia Sagrada ocorrerá na terra, queiram as nações ou não queiram, queiram os profetas ou não queiram, queiram os ministros do Evangelho ou falsos ministros ou não queiram, acontecerá exatamente como está escrito na Bíblia Sagrada. Ainda continuando aqui, então na abertura do primeiro selo será o triunfo do anticristo. Nós sabemos que ele terá o apoio, 10 nações se entregarão a ele, e eu entendo que ele terá 7 líderes mundiais que ajudarão ele a governar, e ele será o grande imperador do 7º império que haverá na terra, que é o último império humano sobre a terra, e aí cumprir-se-á aquele sonho que Deus deu para Nabucodonosor e deu a interpretação para Daniel, quando ele viu aquela grande estátua. Os pés da estátua eram de barro misturado com ferro, os pés tinham 10 dedos, os 10 dedos simbolizam os 10 chifres da besta, ou do anticristo, ou do império, do último império que o mundo haverá. E a Bíblia diz que Nabucodonosor sonhando, e Daniel interpretou que veio uma pedra cortada sem mão e bateu nos pés da estátua e derrubou a estátua. Isso se refere à vinda de Jesus Cristo. Ele é a pedra, ele que vai desfazer os governos humanos. Por enquanto ainda estamos debaixo de governos humanos, e ainda o mundo enfrentará o governo pior do anticristo, mas a igreja do Cordeiro deve estar preparada para o arrebatamento. Meus irmãos, não fique esperando a segunda fase, a segunda época. É tempo de buscar a Deus, é tempo de viver para Deus, é tempo de amar a Deus, é tempo de estar na presença do Senhor nosso Deus. Glórias ao nome do Senhor. Vamos ver então sobre a abertura do segundo selo. O primeiro, triunfo do anticristo. O segundo selo, Apocalipse 6 e verso 3 diz assim, havendo aberto o segundo selo, ouviu o segundo animal dizendo, vem e vê, segundo selo, e saiu outro cavalo vermelho, primeiro branco, falsa paz, agora vermelho, cor de sangue, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Cor vermelha é cor de sangue. Aqui o caráter mau do anticristo começará a ser revelado quando ele começar a autorizar que as pessoas morram, e aqueles que não o aceitarem como Senhor e Salvador, eles morrerão de fome, eles morrerão a espada. É importante nós entendermos isso, que os dias que estão por vir serão dias tenebrosos, dias horríveis. Todos os profetas do Antigo Testamento falaram sobre a grande tribulação, porque os 7 anos de grande tribulação, meus irmãos, serão 7 anos terríveis e horrendos. Ai daqueles que estiverem aqui. Estejamos então preparados para o arrebatamento da igreja. Aqui o cavalo vermelho simboliza o derramamento de sangue. Ah, pastor Gerson, mas sempre houve o derramamento de sangue. Sim, meus irmãos, os homens sempre quiseram derramar sangue, mas na grande tribulação haverá um derramamento horrendo, terrível de sangue. Na última batalha, que é a batalha do Armagedon, por um espaço de quase 300 quilômetros, cerca de 300 quilômetros, o sangue vai chegar até o freio dos cavalos, haverá muito derramamento de sangue. Por isso que nós devemos estar hoje embaixo do sangue de Jesus. A Bíblia diz, bem-aventurado e santo aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que possam entrar na cidade pelas portas, que estejamos com as nossas vestes lavadas no sangue precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui nós vemos então o derramamento de sangue, cavalo vermelho, primeiro triunfo do anticristo, depois cavalo vermelho. Agora o terceiro cavalo, o cavalo preto, diz a Bíblia Sagrada, Apocalipse capítulo 6 e verso 5, havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal, dizendo, vem e vê. Olhei, eis um cavalo preto. Esse não é branco, esse não é vermelho, este é preto, cor de fome. E o que estava
sobre ele assentado tinha uma balança na mão. O cavaleiro, então o cavalo preto, e a balança está mostrando que haverá falta de alimento. E ouvi uma voz do meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não estrague o azeite e o vinho. Meus irmãos amados, a cor preta com a balança na mão do cavaleiro demonstra que haverá fome, falta de alimento, haverá pouco alimento sobre a terra, e o pouco que houver, ele estará sob o domínio do anticristo. Para a pessoa comprar ou vender, terá que receber a marca da besta, diz a Bíblia, e esta marca, quem a aceitar, ele estará destinado ao inferno eterno. Meus irmãos, serão dias tenebrosos, mas hoje você tem a oportunidade de receber a unção do Espírito Santo, fazer um concerto com Deus. Prepara a tua vida para encontrares com o Senhor Jesus. Não deixe nenhum filho teu fora da arca. Convide os teus filhos, a tua família, para aceitar Jesus. Meus irmãos, é tempo da igreja ser cheia do Espírito Santo. Enquanto eu estou falando aqui, o Espírito Santo está falando ao teu coração. Deus quer salvar a tua família, Deus quer salvar os teus filhos, Deus quer salvar os teus amigos. Acredite, estejamos preparados para o arrebatamento da igreja. Haverá fome sem precedência. Nunca houve fome como haverá naqueles dias. Coisas horrendas acontecerão naqueles dias. Hoje, segundo as pesquisas, no ano 2019, cerca de 800 milhões de pessoas no mundo passaram fome, mas não vai chegar nem perto da fome que haverá durante a grande tribulação. Precisamos estar preparados para o arrebatamento da igreja. Agora, o 4º selo, cavalo amarelo. A cor amarela é uma cor pálida. Primeiro, o cavalo branco, é o triunfo da falsa paz, triunfo do anticristo. O segundo, o cavalo vermelho, derramamento de sangue. O terceiro, cavalo preto, a fome vai predominar sobre a terra. E tudo isso por causa do derramamento de sangue, por causa do domínio de Satanás, por causa da falta de alimento. Ela vai gerar doenças de muitos tipos. Hoje nós estamos enfrentando o coronavírus, mas o coronavírus não chega nem perto daquilo que a humanidade terá que enfrentar nesses dias. Olha o que diz: quando cumprir esta palavra, meus irmãos, na íntegra, olha o que diz Apocalipse 6:7, havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: vem e vê. Apocalipse 6:8, e olhei, e eis um cavalo amarelo, cor pálida, cor de doenças, e o que estava sentado sobre ele. Meus irmãos amados, olha como era o cavaleiro, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. Olha só que coisa terrível. Cavalo amarelo, cor de doença. Ainda a morte, o cavaleiro chama-se Morte. O inferno seguia, a morte vai ceifando vidas e o inferno vai tragando para o seu abismo eterno. Meus irmãos, vivemos uma hora decisiva da humanidade sobre a face da terra. É hora de conhecer a Deus. Busque mais a Deus, busque a Deus em nome de Jesus. Ele vai se revelar para você, ele fará coisas grandes e firmes na tua e na minha vida. E diz a Bíblia Sagrada: foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra com espada, com fome, com pestes e com as feras da terra. 4ª parte da humanidade morrerá nesses dias. Se fosse hoje, 1/4 da humanidade, dá cerca de 2 bilhões de pessoas. Isso significa cerca de 8 a 9 Brasil, do tamanho da população do Brasil, 8 vezes a população do Brasil, morrerá nesses dias aqui, meus irmãos. Por isso que é tempo de nós estarmos preparados para o arrebatamento da igreja. Não é hora de brincarmos com Deus, não é hora de acharmos que as coisas estão indo assim, que vai ficar tudo bem. Não vai ficar bem para aqueles que creem. Jesus virá para buscar a igreja. É tempo de nós estarmos preparados. Os sinais estão aí se cumprindo. São guerras, são rumores de guerras, terremotos, fomes, pestes em vários lugares, e nós estamos vendo a agitação do mar. Isto são sinais da vinda do Senhor Jesus Cristo, e a igreja será arrebatada antes do início da grande tribulação.
tribulação. Mateus 25:13, o Senhor Jesus nos diz assim na sua palavra: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. O arrebatamento será um dia secreto e nós precisamos vigiar a todo instante. 1 Tessalonicenses 4:16 diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Verso 17: depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Verso 18: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Meus queridos irmãos, que estejamos preparados para o arrebatamento da igreja. Jesus virá a qualquer momento, e depois da vinda do Senhor, este mundo será entregue a Satanás. Ele governará o mundo por 7 anos, e a Bíblia diz: ai dos que habitam sobre a terra, porque Satanás desceu até vós, está furioso, sabendo que lhe resta pouco tempo. Meus irmãos, vamos escapar disto através do arrebatamento. Pregue a palavra de Deus para o teu amigo, para o teu vizinho, para os teus parentes. Eu quero fazer uma oração por você. Receba a força de Deus agora. Pai querido, eu entro em tua presença para te agradecer por todas as vidas que estão me ouvindo. Meu Deus, eu sou frágil e fraco, mas tu és forte e poderoso. Eu quero que o Senhor entre nestas vidas agora. Entre nesses corações agora, Deus. Toque profundamente, Espírito Santo. Oh, querido Deus, enche esta vida, enche de gozo, de paz e de alegria, Pai. Prepara-nos para o arrebatamento da tua amada igreja. É o que te pedimos agradecidos, no nome do Senhor Jesus. Amém.